Oi, raposinhas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje o vídeo não é bom, pra mim não é bom. Com muita dor no meu coração, na minha alma, eu venho dizer pra vocês que Deus deu descanso pra minha mãe. A minha mãe, eu vou contar um pouco da história dela. No dia 13 de agosto, dia dos pais, a minha mãe, como os médicos falam, ela deu um AVC isquêmico dormindo. Ela tentou levantar, caiu da cama, conseguiu ainda levantar, ir pra cama, tentou levantar de novo, achando que conseguia, caiu de novo. A cama dela é baixinha, viu, gente, solteiro. E ficou no chão. A gente não sabe a hora que deu esse AVC, se foi à noite, de madrugada, de manhã cedo, aquela hora mesmo. E ela, mesmo com o AVC, ela conseguiu chamar meu tio que mora lá, que é o Divino. E ele foi, tentou lá, quebrou, assim, uma meia hora tentando quebrar o cadeado, conseguiu. Minha mãe tava no chão. E aí meu tio tentou ligar pra mim, disse que minha mãe tentou ligar, não conseguiu, mas não tinha ligação dela pra mim. E no dia anterior eu tinha falado com ela bem rápido, né? Que eu tava trabalhando, mas falei bem rápido, perguntando se estava tudo bem, não senti nada. No dia anterior, no sábado, ela lavou roupa, limpou a casa, limpou tudo, deixou tudo limpinho, impecável, lavou tudo. Foi no mercado, voltou e de madrugada deu isso nela. Isso que é bem normal. E existe dois tipos de AVC. O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, que é que derrama sangue no cérebro. O dela foi o isquêmico. E aí eu peguei, meu tio ligou, eu falei com ela tava com a voz meio como se a boca tivesse dormente. E eu, oi mãe, como é que a senhora tá? Meu tio falou, sua mãe tá aqui no chão. Falei, mentira, tio, porque meu tio gostava de brincar muito com essas coisas. Aí ele, vou passar pra ela, né? Minha filha, um lado do meu corpo tá dormente, a boca meio mole, sabe? E eu tava com o pneu pra estourar, não deu pra mim ir lá, levar ela, mas meu tio ligou pro meu tio, que é policial, e meu tio foi lá e pediu ambulância, porque não podia levar, então levaram ela para um hospital, não tinha suporte, levaram ela para o Hugo, que é em Goiânia. Hospital, um dos melhores hospitais que tem para esse tipo de coisa. E aí, minha mãe foi para a emergência, ficou uns 3 dias, chegaram lá, o primeiro dia não entubaram, mas o segundo dia já entubaram ela. Quando eu fui ver ela no segundo dia, no terceiro dia, ela estava entubada, não consegui entender nada. Assim, eu não assustei, mas meu tio já tinha me dito que ela estava em coma, induzido para se recuperar. Tá. A mãozinha dela inchada já, o lado esquerdo, né? Porque não estava mexendo.
Peguei, falei com ela só fazia assim, ó. Como ela tava com o olho fechado, ela fazia só tremia. Não mexia os pés, não mexia as mãos, não mexia nada. Mas que tava bem, era um quadro grave, mas que tava se recuperando já. E ela precisava de uma UTI. Foi uns 5 dias para arrumar, até que eu liguei, umas pessoas amigas dela mandaram mensagem para mim perguntando o que precisa eu pedir sobre essa UTI para um amigo nosso advogado, e ele conseguiu essa UTI no mesmo dia que eu falei com ele, às 6 horas da manhã de sábado. A minha mãe foi para a UTI. Eu fiquei muito feliz, porque eu falei, não, agora minha mãe se recupera, vai ficar bem. Não pensei em sequelas, achei que era um derrame, que ela ia puxar de uma perna, alguma coisa, porque o derrame, o AVC é o derrame, né? Sim, eu não sei muito bem explicar isso aí para vocês. E aí, fiquei pensando naquilo, essas coisas. Ela foi para UTI, eu visitava ela pela segunda-feira. Sim, o primeiro dia minha mãe não esboçou reação, mas nas outras vezes ela mexia o pé, ela mexia tudo. 1 mês e pouco dela na UTI, chamaram nós lá. E eu fui convicta que eram notícias boas. E a geriátrica falou que a minha mãe ia se recuperar, estava se recuperando bem, que ela não ia ser a mesma Maria Augusta, mas que ela estava se recuperando. E eu fiquei muito feliz, porque tinha uma senhora lá de 60 e poucos anos, que ela morreu na UTI, vítima do AVC. Eu fiquei muito feliz que a minha mãe com 70 anos, se recuperando e tal. Eu ia lá, eu falava com ela, falava assim, mãe, você tá me ouvindo? Aperta minha mão. Eu apertava com força. Isso me deixava tão feliz, eu fazia massagem, eu falo, mãe, a senhora gosta? Ela balançava a cabeça, apertava minha mão, sempre segurando minha mão com muita força. E aí ela teve alta. O dia que a gente conversou lá com a geriátrica, deixaram eu entrar, foi eu, minha prima, o meu tio policial, o meu esposo. Foram 4 pessoas. E aí falaram assim, eu pedi para ver, o meu tio foi, conversou com ela veio, conversou com a gente, falou, tudo bem que ia se recuperar, mas que ela ia ter cuidados intensivos, que quem ia cuidar, eu falei que era eu, sempre eu querendo cuidar da minha mãezinha. E aí, deixou eu ver, eu entrei mais a minha prima, depois o meu esposo entrou, meu tio entrou primeiro. E eu abracei meu tio dizendo, ele foi ver, né? E eu falei, ele chegou assim com a carinha, com o olho alegrinho, que nós estava de máscara, ele estava de máscara porque podia entrar lá. Eu falei assim, essa carinha aí, eu já sei que é notícia boa. E ele falou assim, é notícia boa, ela acordou, tá lúcida, consegue responder aos estímulos, tava entendendo tudo. Meu tio ficou muito feliz, chorou, eu agradeci a Deus, que eu falei, Deus, o Senhor não me deixou envergonhada, sabe? Eu passei por muitas coisas, gente, com os parentes. Por que você não vai mais? E assim, eu tinha meus filhos também para cuidar, além da minha mãe. Teve semana que eu fui 2 vezes. Eu moro em outra cidade, então gasta muita gasolina. E aí, eu fui ver minha mãe, dei bênção, conversei com ela, falei que estava orando por ela, ela chorou.
Contei para ela das minhas vitórias, ela entendeu tudo. Eu falava assim, mãe, eu te amo. Ela falava, eu também te amo. Porque ela estava catráqueo, né, gente? Enquanto ela estava na UTI, teve que fazer esse furinho para botar tráqueo. Eu não queria, mas teve que fazer. E aí ela saiu daquela ventilação mecânica, porque é uma coisa muito ruim ver que a gente ama nesse estado. Aí eu falava bem assim, mãe, manda beijo pra mim. Minha mãe sem dente, né? Ela fazia, mandando beijo. Mesmo sem sair voz, ela perguntou pelos netos, por todo mundo. Eu avisei ela que meu filho, no dia 4 ou foi 2, gente, não me recordo, tinha batizado, ceiado. Minha mãe chorou muito porque ela queria ver isso e ela estava naquele leito de hospital. Tomava muitos remédios, tinha dias que a minha mãe estava muito sonolenta, tem dias que ela conversava bastante, ela gesticulava bastante e foi só melhorando e eu via estímulos do lado esquerdo, nos pés, nos dedos, mesmo na UTI. Ela teve alta para a enfermaria, eu tive que ir, foi num domingo, dia 1º de outubro. Fiquei com a minha mãe no domingo. Minha mãe, quando ela saiu da UTI, eu tava lá. Minha mãe lúcida, acordadinha. E aí eu saindo com ela, que eu fui pra dentro da UTI, saí da UTI com ela, acompanhada. E minha mãe bem lúcida, e a enfermeira que empurra a maca, falou assim, Dona Maria, sua filha tá aqui. Ela olhou pra mim e fez assim, alegrinha, muito alegre. Eu falando pra ela mexendo bastante. Tava bem acordadinha, sem sedação, não tinha sedação, gente. A minha mãe tava normal. No domingo ela não dormiu. Eu fiquei o dia, a noite e o dia de segunda-feira. Eu fiquei muito cansada na segunda. Depois vai ter um vídeo mostrando os dias que eu fiquei com a minha mãe no hospital, tá, gente? Na segunda, a minha mãe começou a assistir televisão, gente. Mudaram ela de leito e ela estava assistindo televisão. Eu falava com ela, ela respondia muito suada. Os dias que eu tava lá, ela pedia para me abanar. Eu cansada, eu abanava minha mãe, eu não dormia porque eu queria todo o tempo estar ali, vendo ela chamar, fazer as coisas. Aí minha prima ficou à noite, no outro dia ficou uma irmã da minha tia, né? Eu não descansei direito, aí fui na terça de noite, fiquei com a minha mãe só dormia. Foram muitos remédios, eles davam morfina para minha mãe, eu não entendia o porquê dessa morfina, gente. Eu sei que a minha mãe tava sentindo dor, mas dava morfina para ela, troquei minha mãe, eu tava aprendendo tudo. Eu via aspirar minha mãe, aquilo me doía. E eu falando que não conseguia, que minha mãe ia ter que ir para outro hospital ou pagar alguém para aspirar, porque eu tinha medo, porque poderia causar a morte dela. E tudo. Eu fui tentando, até que um dia eu pedi um médico, me ensina.
Eu tremia, eu passei mal, mas eu consegui. Então eu sabia que eu era capaz de aspirar ela e eu fiquei muito feliz, por mais que doeu. E eu orei pela minha mãe, os dias que eu fui, eu orei. Eu li a Bíblia para ela. Eu louvei muitos hinos. Eu estava muito confiante, porque minha mãe estava mexendo o pé. Eu vou mostrar, assim, uns trechinhos de vídeos que eu gravei dela já mexendo do lado esquerdo. Só tive que fazer fisioterapia hoje, mas eu já vi bastante resultado, ó. Ela já sente. Olha lá, ó. Você tá vendo? Ela mexe os dedos, ela sente cosquinha. Dedo, gente, os dedos. Assim, quando ia trocar ela, doía muito, porque tinha que dobrar a perna. Eu via, minha mãe fazia cara de choro. Minha mãe ficava com vergonha, porque tinha que lavar. Minha mãe fazia bastante cocô, xixi. Minha mãe só melhorava. A primeira semana, na sexta-feira, já o médico me deu os papéis para correr atrás de cama, tudo. De cadeira de roda, de cadeira de banho. E eu perguntei a ele, tem previsão da minha mãe andar? Ele disse que minha mãe não ia andar, mas eu tinha fé, gente. O que eu nunca perdi foi a fé. Eu sempre anulava as coisas que o médico falava. A sexta-feira foi a última sexta que eu fiquei com a minha mãe. Dia e noite. Saí no sábado de manhã e meu primo foi ficar para mim. Meu primo ficou sábado, domingo e segunda. Eu fui na segunda, fiquei segunda de manhã e de noite. E depois os outros dias foi meus primos e parentes, porque eu fui correr atrás na segunda-feira, né? Das coisas. Foi muito corrido, gente. Eu não dei conta de gravar nada. Eu lutei muito, eu corri muito. Quando eu saí de lá, minha mãe só estava evoluindo. E eu pensando, aluguei casa, fiz contrato, limpei a casa. O maior quarto seria para ela, meu filho ia dormir com ela, para ela não dormir só. Eu colocar a televisão para ela assistir. E eu pensava, gente, minha vida vai ser tão difícil, mas eu vou cuidar da minha mãe vai ficar sempre cheirosinha. Eu não sei nem como é que eu ia fazer com as minhas filhas para levar para o colégio, eu ia avisar, ia pedir alguém para levar, para buscar, mas eu ia cuidar da minha mãe até ela melhorar. Porque ela estava respondendo. Aqui no Senador Canedo, eu fui atrás do Melhor em Casa, consegui todas as coisas, tudo. Mas aí, quando foi segunda em diante que eu comecei a correr atrás, minha mãe começou a dar febre, oscilava. Subia e descia, mas eu despreocupada, porque uma hora ela tinha febre, outra hora ela não tinha febre. E de segunda para cá ela só dormia, só dormia, só dormia. Não estava respondendo aos estímulos, só o olho e respirando muito ofegante. Quando ia aspirar ela, gente, ela fazia assim, tossia, estava melhorando bastante. Mas aí começou essa febre, não sabia, minha mãe deu pneumonia, a tráqueo tem a bactéria. E era muito agoniante, eu não aguentava ficar naquele hospital. E eu falava, Deus, eu não quero voltar para lá, eu quero que minha mãe tenha alta. Eu falei, eu quero ir só no dia da alta da minha mãe para vir embora para casa com tudo arrumado. Eu tava correndo feito louca para deixar tudo arrumado para minha mãe.
ia ser uma brigaiada, ninguém tava querendo ficar lá de coração. Ah, mas tem que ficar. E eu gripei, gente. Gripei. Com dor no corpo, tossindo, nariz, coisada, dor de cabeça. Deus não deixou eu ficar lá. E no sábado à noite não tinha ninguém. Ninguém lá. E meu esposo à noite foi. Que ninguém queria ficar, porque não pode, não sei o quê. E no sábado de manhã, o médico me chamou para conversar lá. Meu tio foi, meu esposo foi. E aí, o médico falou, eu pedi para chamar a filha e um parente mais próximo pra gente conversar sobre o estado da Dona Maria. E eu achando que era alta dela, né? E aí, o que aconteceu? Ele olha a Dona Maria, o estado dela é grave, porque a lesão no cérebro dela, o cérebro direito está todo comprometido pelo AVC. E a Dona Maria tá tendo muita febre, a gente já entrou, trocou os antibióticos, dando morfina para ela desconforto respiratório. Estamos fazendo o possível, mas ele queria perguntar se a gente ia lutar por ela ainda, ou se podia deixar ela morrer, porque minha mãe estava sentindo dor, gente. Minha mãe já estava com ferida no cóccix, nos dois pés, porque sova bastante, né? Foram 61 dias no hospital, entre UTI e entre 15, 16 dias que ela ficou na enfermaria. Aí ele falou que, se for o caso, e passar minha mãe para a UTI novamente, para entubar ela de novo, para ver se ela se recuperava mais rápido, se a gente concordava. E eu disse a ele que sim, que eu ia lutar pela minha mãe até o último momento, que se fosse preciso, sim, ia entubar ela por aqui, pela tráquea, não ia ser invasivo. Então, mas que o caso da minha mãe, não, o rins dela já tinha parado. Então minha mãe não estava fazendo xixi, gente. Mas que ele entrou com antibiótico pros rins dela para ela fazer xixi. Ela estava fazendo tudo normal quando eu estava lá. E aí, a única coisa que eu lembro muito bem que ele falou, o médico, eu não descarto da Dona Maria falecer esse final de semana. Vinha óbito, né? Eles falam. E eu não. Dentro de mim eu já repreendi. E o meu esposo foi de noite, né? Meu esposo foi à noite ficar com a minha mãe. Diz que chegou lá, minha mãe tava respirando super bem, que não era do jeito que o povo tava falando. Meu esposo conversou com ela, pegou na mão dela, só que ela não apertou, não teve reação alguma, só mexia com a bolota do olho. E meu esposo, eu sempre conversando com ele, perguntando como é que sua mãe tá bem,
Tua mãe parece que tá descansando, tá dormindo. E ele falou assim, aqui tá muito calmo. Eu tô sentindo uma paz tão grande. Eu nunca pensei que seria outra coisa. Eu pensei duas, que Deus tinha enviado meu esposo para lá para orar por ela, para interceder por ela, que ia ser noite de milagre, né? Que minha mãe no outro dia ia amanhecer bem, eu ia amanhecer bem, eu ia ficar com ela, né? Para ela vir logo para casa. E aí eu conversando com meu esposo até meia-noite, ele, não, ela tá bem, já vieram aqui dar coisa para ela, meu esposo ajudou a trocar ela e meu esposo pediu para ficar com a minha mãe. Ele queria ter mais uma vez com a minha mãe, porque ele entrou na UTI 2 vezes. Ah, sem falar para vocês, o meu filho ainda viu minha mãe viva. Eu levei ele no dia do aniversário dele, ela estava lúcida, chorou bastante, mandou beijo para ele. Meu filho ficou bem abalado, o João Pedro, porque era muito apegado com a avó. Ele saiu de lá chorando porque eu tinha que mostrar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Meu filho vai lembrar da avó viva, né? E aí, gente, voltando pro sábado, dia 14, dia 13, sexta, dia 13, sábado, dia 13. Ai, na noite, ali na madrugada, até uma meia-noite e pouco, eu tava com muito sono. 10 horas eu orei, gente, em cima da palavra de Lázaro, que a palavra que Lázaro dormia. Lázaro estava morto há 3 dias e mandaram chamar Jesus. Lázaro já fedia, né? E Jesus foi lá e chamou Lázaro pelo nome e Lázaro se levantou. Então eu orei pedindo para que Deus chamasse minha mãe pelo nome e que minha mãe levantasse daquele leito e ficasse bem. Eu coloquei meu filho para orar. Meu esposo também orou por ela. E orei para que Deus fizesse o melhor. O meu querer é que minha mãe melhorasse. Se Deus ainda tinha também um propósito, né? Mas eu também não queria ver minha mãe sofrer. Não queria ser mal e ingrata. Porque só ela sabia o que estava passando. Ali, naquele hospital. Ninguém gosta de hospital. É. E aí, eu dormi, gente. Eu ia acordar 3 horas para orar. Meu esposo ia orar 3 horas também, que ele me disse que ia tremer o chão, que Deus ia fazer. Todo mundo ali em prol da melhora da minha mãezinha. E aí, quando meu esposo deu aquele sono, ele não queria dormir. Ele queria ficar atento a todo momento, mas Deus, ele sabe das coisas. E meu esposo deu aquele sono, assim, que ele não conseguiu. Quando foi 2h05 da manhã, a enfermeira foi nele, que é o relato que ele me conta. Balançou ele, sei o que da Dona Maria. Gente, aí ela virou para ele e disse: a Dona Maria veio ao óbito. Eles não fizeram reanimação, nada.
Eu também achei que eles queriam que a minha mãe fosse. Mas eu não sei, gente. Eu acordei muito assustada, meu esposo já passou direto, né? Avisou meu tio, passou direto na casa da apóstola, a pastora que sempre tá comigo. Ela veio. Eu achei muito estranho. Eu levantei atordoada. O João levantou atordoado, achei que era até ladrão, mas aí quando eu vi ela, eu não entendi. E o que foi, gente? Pelo amor de Deus, em meu coração, assim. E aí, apóstolo? Sua mãe descansou, Deus levou ela. Era 3 horas quando eu soube. Aí eu só falei assim, eu tô bem. Eu sabia. Eu não tava bem, eu não sabia. Eu tentei ser forte. E aí, começou, vai se trocar. Pra gente ir, fui. Depois que eu me troquei, chamei meus filhos, avisei dele, foi pros braços do papai do céu. Eles não choraram na minha frente, mas eu fiquei sabendo que eles choraram depois. E eu cheguei no hospital, chorava bastante, tive um chá de cadeira, não vi minha mãe no hospital lá. Morreu, já tiraram ela de lá e levaram pro necrotério. Mexi com os papéis, chorava bastante, foi quando eu estava caindo em si e eu fiquei próximo ao quarto dela. Ela ficou, eu olhava pra lá, como eu queria minha mãezinha, como eu queria que Deus tivesse dado a cura. Deus deu, mas recolheu pra ele. Eu fiquei com a dor da saudade. Da minha mãe, que foi um exemplo. A minha mãe, que foi uma guerreira até o último dia. Cuidou dos filhos, cuidou dos irmãos. Cuidava de todos, gente. Todos. E não foi fácil. Gente, eu só tenho Deus, meu esposo. E eu posso contar também com a minha apóstola. Gente, os meus papéis, tudo, meu tio também foi. Comprou a roupa pra minha mãe. Não morreu com roupa velha. Foi pra Cristo com roupa de linho, com a túnica, como Jesus. A minha mãe estava com um semblante tão lindo, gente. Quando chegou, a gente velou ela na funerária. Teve lá, minha mãe pagava funerária, mas tivemos que pagar algumas coisas. Meu tio pagou, eu paguei 150 porque eu não tinha mais dinheiro. Da minha mãe, porque eu paguei as coisas. Casa. Minha mãe voltar e ela não veio.
E eu não consegui entrar. Eu não consegui. Eu entrei quando tava pra ir pro cemitério. Eu não conseguia saber que a minha mãe tava morta. Me chamava. Aí na hora de fazer o culto fúnebre, pediram meu tio pra entrar comigo. Eu chorei muito. Eu não consegui, fiquei muito desesperada. O semblante da minha mãe feliz, que tinha descansado. Eu senti que realmente ela tinha ido pro braço do Papai do Céu. Que ela estava bem. Parece que ela dormia, descansada. Eu tirei uma foto, gente, mas eu não sei. Foram bastante gente lá, mas era pra ter mais, mas foi muito rápido, gente. Arrumou o corpo dela, 11 horas tava pronto, banharam ela, tudo, vestiram. Velou até 2 da tarde e 3h30. Ela foi sepultada. Gente, foi muito difícil. Alguns vídeos eu vou colocar pra vocês. Eu não sei se eu vou colocar a foto da minha mãe no caixão. Mas eu vou cortar e mostrar como que foi a roupa, a túnica dela, branca. Gente, nem nessa hora, a única filha, teve parente que não teve coragem de me dar um abraço. Quem estava do meu lado era apóstolo, meu esposo e alguns familiares que eu conto no dele. E a partir daquele dia, Deus me mostrou quem é quem. E a partir daquele momento ali que minha mãe fosse enterrada, eu desvinculei de todos eles. Porque nem na hora que eu mais precisei, não tiveram misericórdia. Então, olha, sangrando. Então, desvinculei. Porque a única coisa que eu queria era minha mãe já não estava ali. Então, ele já não tem mais importância na minha vida. Porque parente só vem pra te atacar, pra te apontar o dedo. Não foi fácil. Não está sendo fácil. Os dias estão nublados. Eu sinto muita falta. Só quem perde uma mãe sabe. Vocês estão vendo. Não consigo sentir gosto das coisas. Não consigo comer direito. Tenho pedido forças a Deus. Para prosseguir por causa dos meus filhos. Ficou um vazio. Uma dor. O silêncio. A
verdade. Minha mãe foi um exemplo de mulher, de mãe e de amiga. Eu não tenho palavras para descrever o que minha mãe fez nessa terra. Minha mãe sempre confiou em Deus. Um versículo da Bíblia se encaixa muito bem para minha mãezinha. Terminei a carreira. No final de tudo, ela guardou a fé. E eu sei que papai recolheu a minha mãe. E minha mãe, onde ela estiver, ela vai olhar por mim. Como dói. Eu não queria fazer esse vídeo nunca. Como eu queria estar feliz. Cansada, mas cuidando dela e ela aqui. Mas não foi assim. Deus preferiu levar a serva dele. Eu vou me despedindo de vocês. Não sei que dia que eu vou postar vídeo. Não sei. Essa dor nunca vai passar. Quando eu estiver melhor. Eu gravo mais pra vocês. Orem por mim. Me coloco nas orações de vocês. Vou postar esse vídeo ainda hoje. É muito difícil. Mas eu não tenho mais palavras. Não tenho mais nada a dizer. Só a dor da saudade agora. Só o tempo. E Deus vai curar a ferida. Vai cicatrizar. O que eu tô sentindo. Só Deus pra me dar força. Nada e nem ninguém pode fazer nada. Eu estou nas mãos do Senhor. Minha família está na mão do Senhor. Fiquem com Deus. Deixe o like. Ou não deixe. Tanto faz. Fique com Deus. Tchau. E um beijo da Gi.